Nos vídeos anteriores, nós vimos algumas características dos aminoácidos, que são as unidades que formam o polímero, que é a cadeia polipeptídica de uma proteína. Agora, nós vamos procurar entender como esse polímero adota uma conformação no espaço, que é chamado de estrutura espacial de uma proteína. O primeiro passo nesse caminho é a formação de uma ligação covalente entre dois aminoácidos. Então, aminoácido 1, 2, nós temos a formação, então, de uma ligação covalente entre eles, que é chamada de ligação peptídica, que ocorre entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupamento amino de outro, com a saída de uma molécula de água. Então, aqui é a formação da ligação peptídica. A formação dessa ligação, usualmente nos seres vivos, é catalisada no ribossomo. Então, aqui, repetindo, nós temos um conjunto de 5 aminoácidos que estão unidos por ligações peptídicas, marcadas em cinza aqui, a mesma representação que nós tínhamos no slide anterior. Em rosa estão as cadeias laterais desses 5 aminoácidos. Isso é um pentapeptídeo, uma proteína, uma cadeia polipeptídica, que seria classificada como uma proteína, teria 40, 50 aminoácidos, até centenas, algumas centenas de aminoácidos na sua cadeia polipeptídica. Então, naturalmente, esse é apenas um pentapeptídeo, mas essa representação já pode nos trazer alguma nomenclatura e alguma informação sobre a cadeia polipeptídica de uma proteína. Então, nós notamos que a cadeia polipeptídica será formada por uma repetição de aminoácidos unidos pelas ligações peptídicas, não há ramificação, e ela tem um direcionamento. Ela tem uma extremidade que tem o grupamento amino livre de um aminoácido, e uma outra extremidade nesse polímero, onde nós temos o grupo carboxila livre. Então, essas duas extremidades, então, como eu disse, temos um direcionamento, essa extremidade do polímero, da cadeia polipeptídica, é chamada de amino terminal, ou extremidade N terminal, enquanto essa outra é chamada de extremidade carboxila terminal, ou C terminal. Essa nomenclatura é válida para cadeias polipeptídicas para proteínas. Notem que, então, indo da extremidade N terminal para C terminal, nós temos uma sequência de aminoácidos: serina, glicina, tirosina, alanina, leucina. Então, aqui, essa estrutura representada dessa maneira pela sequência de aminoácidos, com as suas siglas de 3 letras, ou a sua sigla correspondente a cada aminoácido com uma única letra. Então, essa estrutura que vai de N para C terminal da proteína, a sequência em que esses aminoácidos ocorrem, número 1, N terminal, 2, 3, 4, 5, C terminal. Então, essa sequência em que os aminoácidos estão unidos pelas ligações peptídicas dentro desse polipeptídeo é chamado de estrutura primária de uma proteína. Então, é a sequência de aminoácidos de N para C terminal. Posição 1, posição N terminal, 2, 3, 4, 5, posição C terminal. Estrutura primária. Agora, adiante, nós vamos focar um pouco na ligação peptídica para entender como, a partir dessa estrutura primária, essa cadeia polipeptídica, ela adota uma conformação espacial quando em solução aquosa. Então, estamos nos focando aqui em uma ligação peptídica, como se fosse uma dessas representações aqui em cinza, uma estrutura dessas. Vocês percebem, então, temos o grupo carbonila, o nitrogênio do grupamento amino, e nós temos uma ligação simples aqui entre esses dois participantes da ligação peptídica.
Isso sugere que essa ligação poderia ter liberdade de giro. Esses dois grupos, por exemplo, poderiam ficar girando em torno do eixo dessa ligação. Contudo, os primeiros dados experimentais que foram sendo coletados a respeito da estrutura de polipeptídeos levaram Linus Pauling e Albert Corey a esse modelo que eu coloco aqui. Então, que dados que esses dois autores observaram? O que nós temos aqui é novamente a ligação peptídica, está marcada aqui, que o grupo carbonila. Desculpem. Então, aqui, o grupo carbonila, voltando, o nitrogênio do grupamento amino. Então, aqui a ligação peptídica que nós tínhamos aqui. Esse grupo carbonila vem de um aminoácido, o carbono alfa, e o outro carbono alfa que participava com o grupamento amino. Então, era a carboxila e o grupamento amino que formaram a ligação peptídica. Então, o que Linus Pauling e Albert Corey observaram nesses polipeptídeos que eles analisaram a estrutura experimentalmente? Eles notaram que os ângulos em torno desses ligantes, tanto no carbono quanto nesse nitrogênio, eram muito próximos de 120 graus, como se observa quando nós temos carbono, por exemplo, nitrogênio, quando nós temos uma estrutura que é trigonal plana. Okay? Então, ângulos de 120 graus, muito próximos daquele de uma configuração do tipo trigonal plano. Eles notaram que essa ligação peptídica, essa ligação entre carbono e nitrogênio, era mais curta do que é usualmente esperado para uma ligação simples desse tipo. Enquanto que essa ligação dupla com o oxigênio, carbono, oxigênio aqui na carbonila, era um pouco mais longa do que se esperava. Combinando essas informações, eles propuseram que essa ligação peptídica, de fato, tinha características de uma ligação dupla e que esses dois participantes tinham configuração trigonal plana. Então, o que eles propuseram era que havia uma alternância, uma ressonância entre esses dois tipos de estrutura na ligação peptídica. Ora como ligação simples, ora como ligação dupla. Ela era mais curta do que esperado, se aproximava da distância esperada para uma ligação dupla. Notem que esse par de elétrons está aqui agora com esse oxigênio, e um par de elétrons isolado do nitrogênio forma essa ligação aqui. Então, nós temos uma alternância, uma oscilação entre essas duas estruturas. Então, a ligação peptídica tem características de uma ligação que é dupla. E, portanto, esses dois participantes têm características, têm configuração do tipo trigonal plana. Temos uma ligação dupla e essa característica. Por isso, desse modo, a ligação, esses limites em torno dessa ligação, esses limites em torno dessa ligação dupla é chamado de plano da ligação peptídica, ou plano da ligação do tipo amida, okay? Que é justamente esse tipo de grupo aqui. Então, a ligação dupla, e aqui nós temos, então, tudo isso aqui é planar, todos esses átomos aqui estão no mesmo plano, ambos são trigonal plano. Então, nós temos um plano em torno que delimita, essa é uma representação que está marcada aqui em uma cor diferente, para nós visualizarmos
que todos esses átomos estão no mesmo plano, é o plano da ligação peptídica. Além disso, é importante, sendo essa uma ligação dupla, não há liberdade de giro em torno do eixo dessa ligação. Isso restringe a liberdade da cadeia polipeptídica. Nós temos uma ligação rígida aí, uma ligação dupla, não pode girar. Ela frequentemente, muito frequentemente, é encontrada nessa configuração. Então, temos uma ligação dupla aqui, que é do tipo trans. Vejam, carbono, o outro carbono alfa, estão, digamos, dos lados opostos da ligação dupla, configuração do tipo trans. Notem que se fosse do tipo cis, esse carbono ia vir parar aqui, onde está esse hidrogênio, e poderia haver impedimento estérico entre esses grupos R, que são as cadeias laterais desses dois aminoácidos, que estão unidos aqui. Por isso, a ligação com a configuração do tipo trans é muito mais estável. Ligações do tipo cis podem ser encontradas em proteínas e, quando são encontradas, frequentemente envolvem aminoácido do tipo prolina. Então, ligação com característica dupla, os dois participantes com configuração trigonal plana, uma ligação, então, peptídica que delimita um plano entre esses átomos, como se nós tivéssemos um cartãozinho aí que marca esse plano dessa ligação que é rígida, não há liberdade de giro. Portanto, agora, a ligação, desculpem, o polímero, a cadeia polipeptídica, a estrutura da cadeia polipeptídica pode ser visualizada dessa maneira. Nós temos uma série de ligações peptídicas, que são planares e rígidas, que estão em torno desses carbonos alfa. Um carbono alfa, sua cadeia lateral, o grupo amino, o grupo carboxila desse aminoácido, aqui está o hidrogênio, ele participa numa ligação peptídica, outra ligação, um carbono alfa, cadeia lateral, mais uma ligação peptídica com o próximo aminoácido, seu carbono alfa, sua cadeia lateral, e assim por diante. Fica fácil de enxergar aí as ligações peptídicas com essa região achurada, como se fossem esses cartõezinhos, que marcam os planos das ligações peptídicas, onde não há liberdade de giro. Então, agora, a cadeia polipeptídica, na solução aquosa, vai ser essa sequência de planos, a estrutura dela, essa sequência de planos, que são as ligações peptídicas em torno desses carbonos alfa. Para entendermos como esse polímero vai se comportar e vai se conformar em solução aquosa, vamos nos focar em um trechozinho da cadeia polipeptídica que envolve duas dessas ligações. Então, é o que nós temos agora aqui. Então, eu isolei um trechozinho da cadeia polipeptídica. Notem que ela se estende, então, de centenas de aminoácidos formando a proteína. Isso está em solução, indo de N para C terminal. Nós estamos olhando agora aqui um trechozinho que envolve um carbono alfa, 2, 3. Então, duas ligações peptídicas, que vocês veem os planos de ambas aqui. Aqui uma ligação peptídica, aqui outra ligação peptídica. O grupamento amino, o grupamento carboxila, que estão unidos, aqui é o carbono, a carbonila, idem aqui, e etc., ali em cima. Em torno desse carbono alfa foi representado o hidrogênio e a cadeia lateral. Aqui eu tenho um carbono alfa, aqui também, mas não foram colocados nessa estrutura, para facilitar a visualização, o hidrogênio e a cadeia lateral. Então, agora, notem que, em torno desse carbono alfa, eu tenho duas ligações peptídicas, que são planares, rígidas, e percebam, a figura já traz claro, a ligação entre o nitrogênio, da ligação peptídica, e o carbono alfa, é do tipo simples. A possibilidade de giro, de torção,
em torno do eixo dessa ligação. Existe essa liberdade. A mesma coisa aqui entre esse carbono alfa e o carbono do seu grupo carboxila, que está envolvido na outra ligação peptídica. Aqui também há possibilidade de giro, a figura já mostra isso aqui. Eu tenho dois ângulos de torção, é como se tivéssemos assim, aqui é o carbono alfa, aqui é o carbono alfa, e eu posso observar torção, eu tenho liberdade de torção em torno de cada um desses dois eixos. Como a minha mão fosse o plano da ligação peptídica aqui, e é possível torcer em torno desse carbono alfa. É possível girar aqui. Então, agora, aquela cadeia polipeptídica é um conjunto desses cartões que podem ficar girando em torno de cada um desses carbonos alfa, quando está em solução aquosa. Tenho liberdade de girar, eles podem girar cada um para um lado, etc. Eu tenho toda uma possibilidade de torções e de giros aí, desculpem, aqui em torno disso daqui. Eles recebem dois nomes, esses ângulos que estão de torção, que estão em torno desse carbono alfa, que é o ângulo φ e ψ. São dois ângulos de torção. Aqui. Muito bem, eu disse que havia, então, total possibilidade de girar 360 graus em torno de cada uma dessas duas. Φ e ψ podem ir de 0 a 360 graus como ângulos de torção. Notem que, à medida que você vai girando esse plano, você vai trazendo, por exemplo, essa carbonila, o oxigênio dessa carbonila, para cá, e ela pode começar a se aproximar da outra carbonila. Então, apesar de haver liberdade total de giro em torno de φ e ψ, algumas combinações de φ e ψ podem gerar impedimento estérico entre os átomos que compõem essa estrutura. Se esses átomos começam a se aproximar, começa a haver impedimento estérico, naturalmente essa situação é instável e eles se afastam. Portanto, apesar de haver total liberdade de giro, apenas algumas combinações de φ e ψ, apenas algumas conformações desse trecho da cadeia polipeptídica são consideradas estáveis, são consideradas permitidas. Tem mais estabilidade. Algumas conformações são mais estáveis do que outras, porque não envolvem impedimento estérico. Elas têm mais probabilidade de ocorrerem, são mais favoráveis, tudo isso é sinônimo. Muito bem, o que nós temos agora aqui, então, é chamado de gráfico ou plot de Ramachandran, e foi um autor que, utilizando esses modelos de cadeias polipeptídicas, ele analisou todas as combinações de ângulos φ e ψ, observando em quais delas ocorriam impedimentos estéricos e quais não ocorriam. E ele classificou, então, essas combinações e classificou essas combinações de φ e ψ em permitidas, estáveis, favoráveis, e combinações não permitidas, instáveis, onde há impedimento estérico, improváveis, não ocorrem. E ele colocou essas combinações nesse gráfico que é chamado de plot de Ramachandran. Então, nós temos 360 graus possíveis para um ângulo, 360 graus possíveis para o outro ângulo de torção. Esses dois, φ e ψ. 360 graus para φ, 360 graus para ψ. As regiões em branco, que são a imensa maioria, são regiões proibidas, não permitidas. A cadeia polipeptídica não pode assumir essa combinação de ângulos φ e ψ. São as regiões proibidas do gráfico de Ramachandran. A cadeia polipeptídica não pode assumir essas conformações. As áreas pintadas em verde, esse tom mais escuro,
se aproxima do azul aqui, são as regiões permitidas do gráfico de Ramachandran. São combinações de ângulos psi e φ que são permitidas para a cadeia polipeptídica, a qualquer ponto da cadeia polipeptídica. Nós temos alguns símbolos aqui que mais adiante nós vamos entender. Por ora, são regiões, combinações desses ângulos, torções em torno do carbono alfa, que são estáveis, que são permitidas e que podem ser assumidas pela cadeia polipeptídica. Então, o que nós percebemos é que essa cadeia que está representada, estendida aqui, pode começar a se torcer e adotar algumas opções de conformação que são mais prováveis, mais estáveis do que outras, em solução aquosa. Então, vamos primeiramente nos focar em uma combinação, nos focar em uma combinação que está aqui, nesses ângulos que estão em torno aqui de menos 60 graus, que está marcado com essa letra alfa nessa região. Vamos ver o que ocorre. Então, eu tenho uma cadeia polipeptídica e eu estou dizendo que temos, então, as centenas de aminoácidos unidos e nós vamos olhar o que ocorre quando um pequeno trecho dessa cadeia polipeptídica, uma dezena desses aminoácidos, adotam repetidamente uma combinação de ângulos φ e psi que está aqui nessa região, em torno de 60, 90 graus aqui, negativos. Então, estou dizendo que, repetidamente, os ângulos φ, psi, vão adotar essa conformação. Lembra, eles são mais estáveis do que os outros, eles podem, ela está em solução aquosa, está visitando todas as opções, e num trecho está adotando repetidamente, agora, essa combinação de ângulos, que é uma que é possível, que é estável. Então, o que nós estamos vendo aqui ao lado é uma repetição dessa estrutura, só que colocando os planos, vejam, para a gente enxergar mais claramente, e mostrando que o ângulo em torno do carbono alfa, que está aqui, ó. Então, tem um plano da ligação peptídica e o outro plano colocado aqui, ó, perpendicularmente, como se fosse quase perpendicularmente aqui, como eu mostro aqui. E aí, lá atrás, o outro plano da ligação peptídica está repetindo essa mesma combinação de ângulos φ e psi que eu tinha aqui na frente. Se repete lá atrás e vai se repetir novamente aqui, e adiante ali. Vejam, então, eu tenho essa combinação, minhas mãos são os planos da ligação peptídica, aqui, ali, novamente aqui, novamente ali. Então, vocês percebem que essa cadeia está representada, esse trecho da cadeia polipeptídica que está representado aqui, distendido, acaba adotando uma conformação que é helicoidal. Essa estrutura, agora eu apago, aqui, nessa próxima figura, os planos da ligação peptídica, e eu represento novamente ela aqui, e nós colocamos aqui essa fita que vai acompanhando o carbono alfa, a ligação peptídica, o próximo carbono alfa, tá? Ali atrás outra ligação peptídica aqui, outro carbono alfa, mais uma ligação peptídica. Então, nós falamos que é a cadeia principal do polipeptídeo. Em violeta aqui estão representados como uma única esfera a cadeia lateral. Aqui nós temos a carbonila, o grupamento amino, como eu havia falado, é fácil de ver aqui na frente, a ligação peptídica, mas as cores vão se repetindo. Aqui outra cadeia lateral. Então, a fita acompanha a cadeia principal e vocês percebem esse aspecto helicoidal que
a cadeia polipeptídica naquele trecho ela adotou. É uma conformação, nós já vamos falar mais características a respeito dela, que é chamada de alfa-hélice. Essa conformação da cadeia polipeptídica, que combina aqueles ângulos permitidos, mostrados no plot de Ramachandran, essa conformação foi proposta por Linus Pauling, Albert Corey, foi observada experimentalmente quando se analisa a estrutura de proteínas por difração de raio-x, e ele foi chamado de alfa-hélice, uma estrutura helicoidal. Então, nós temos um trecho da cadeia polipeptídica adotando uma certa forma no espaço, uma certa conformação, e isso é chamado de estrutura secundária. Esse é um elemento de estrutura secundária. A alfa-hélice é um elemento de estrutura secundária na proteína. Então, nós tínhamos antes lá visto a estrutura primária, era a sequência de aminoácidos de N para C terminal, e agora nós estamos vendo aqui a estrutura secundária, que é a conformação local de um trecho da cadeia polipeptídica que compõe uma proteína. Então, um elemento de estrutura secundária, uma conformação local. Nós vamos ressaltar agora algumas características desse elemento de estrutura secundária. Notem que essas linhas tracejadas marcam uma interação entre o oxigênio da carbonila e o hidrogênio ligado ao grupamento amino de um aminoácido que está adiante na cadeia polipeptídica. Aqui, o que nós temos é uma ligação de hidrogênio, e elas vão se repetindo, vejam, entre grupamento amino e carbonila, grupamento amino e carbonila, grupamento amino e carbonila, e etc. Então, à medida que a cadeia polipeptídica vai visitando aqueles ângulos e visita um ângulo que é permitido, uma combinação que vai se repetindo ao longo da cadeia polipeptídica, ela vai adotando essa estrutura helicoidal e os grupamentos amino e carboxila, carbonila no caso, se posicionam para a formação de ligações de hidrogênio. A conformação coloca esses grupamentos numa orientação favorável para a formação de ligações de hidrogênio. Estão quase que lineares, e a distância entre esses dois átomos aqui é de cerca de 3 angstroms. Então, a formação dessas ligações de hidrogênio dentro do elemento de estrutura secundária, dentro da alfa-hélice, estabiliza ainda mais essa conformação. Mantém esse trecho estabilizado pela formação dessas interações não covalentes. Então, isso ajuda, como eu já repeti, a estabilizar a alfa-hélice. E há um padrão nessas ligações de hidrogênio. Vejam, nós temos aqui o aminoácido número 1, vamos dizer assim, que está dentro desse elemento, estrutura secundária. Então, agora aqui, vamos contar. Então, temos o aminoácido número 1, aí basta irmos acompanhando aqui as cadeias laterais. Então, elas estão ligadas no carbono alfa. Então, aminoácido número 1, 2, 3 atrás, 4, 5. Então, a carbonila do 1 está unida ao grupamento amino do 5. Dentro do elemento do quinto, vamos falar assim, dentro desse elemento de estrutura secundária que é a alfa-hélice. Esse padrão, o primeiro unido contamos 4 adiante, o quinto, contamos mais 4 adiante, esse padrão vai se repetindo, vocês podem fazer a contagem em seguida, vai ser 1, soma 4, encontra o grupamento amino que forma a ligação de hidrogênio com o aceptor aqui da carbonila, do aminoácido do primeiro que participa. Então, 1 mais 4 encontra o doador da ligação de hidrogênio. Soma-se mais 4, encontra o próximo grupamento amino, e etc. Vocês podem fazer a contagem aqui. Então, há um padrão, está colocado aqui, certo? Então, aqui, vamos pegar aqui vocês veem aqui a carbonila, tá? Ligada nesse grupamento amino. Vejam, então, aqui, 0, 1, 2, 3, 4.
Então, somou 4 adiante e encontra o doador da ligação de hidrogênio. E a mesma coisa já está representado aqui, vocês podem fazer essa contagem. Isso aqui está representando o padrão das ligações de hidrogênio que existe dentro de um elemento de estrutura secundária que é alfa-hélice. Isso é típico dessa estrutura secundária. Notem que as cadeias laterais se projetam para fora da hélice, na direção da sua extremidade, como se estivessem voltadas, estão inclinadas aqui, né? Na direção da sua extremidade N terminal. Então, colocando essas cadeias laterais para fora, elas não geram impedimentos estéricos no interior do elemento de estrutura secundária. Isso ajuda também a garantir a sua estabilidade. Isso é outra característica da alfa-hélice. Uma volta da alfa-hélice envolve cerca de 4 resíduos. E quando a gente completa uma volta, como se fosse essa minha mão direita, esse é o eixo da hélice, subindo, completa uma volta, nós contamos 4 aminoácidos e a hélice subiu cerca de 5,5 angstroms. Isso é característico de uma alfa-hélice. Se nós contarmos de novo aqui, saindo daqui, e completando uma volta até aqui, vocês vão contarem 4 aminoácidos. 1, 2, 3, 4. Então, 3 a 4 resíduos, às vezes a hélice é mais esticada, um pouquinho menos. Essa é a variação. Então, isso é característico da alfa-hélice. Característico da alfa-hélice. Esse padrão de ligações de hidrogênio, essa rotação de mão direita, a posicionamento das cadeias laterais, o padrão de ligação de hidrogênios 1 mais 4, formando e estabilizando essa estrutura. Então, essa alfa-hélice proposta por Linus Pauling e Albert Corey, proposta e observada experimentalmente. Nós temos uma outra figura aqui que traz a hélice representada num padrão de baixa resolução, a gente só vê aquela fita, as cadeias laterais se projetando, como eu havia dito, elas se projetam na direção do N terminal, então aqui deve ser o N terminal, o elemento, vejam, essa é a representação da estrutura de maior resolução desse modelo mais esquemático aqui. Essa é a vista por cima desse elemento de alfa-hélice. Vejam as cadeias laterais projetadas, que são essas esferas verdes, projetadas para fora da alfa-hélice, como eu havia dito, evitando impedimentos estéricos internos e garantindo estabilidade, portanto, para essa conformação. É importante nós olharmos também essa representação, que tem os átomos com seus modelos de preenchimento com os raios de Van der Waals, para nós notarmos que, apesar de ter a impressão de que há um canal, isso aqui como se fosse um tubo, um cano, que é possível passar por dentro, quando nós representamos um modelo com preenchimento, vocês percebem que não há espaço livre aqui no interior da hélice, digamos assim. Ele é totalmente compactado. Vocês estão vendo os grupamentos amino, todos apontando na mesma direção. Estão sempre apontando na mesma direção, e as carbonilas na direção oposta. Naturalmente, a gente não vê elas aqui. E aqui as cadeias laterais, que estão representadas por uma única esfera em verde, projetada para fora. Então, a estrutura é compacta, fechada, não há um buraco. Então, em solução aquosa, pode-se formar esse tipo de conformação na cadeia polipeptídica, esse elemento de estrutura secundária. Eu fiquei comentando sobre as cadeias laterais, que estão aqui representadas por esferas. Feita uma análise de diferentes proteínas, se percebe que há alguns aminoácidos que são mais provavelmente encontrados
em elementos de alfa-hélice do que outros. E um aminoácido que é incompatível com a formação de alfa-hélices é a prolina, por conta da rigidez da união do grupamento amino com a sua cadeia lateral. Então, a prolina, quando na estrutura primária de uma proteína, usualmente ela marca o ponto em que, se aquele trecho anterior a ela adotava a conformação de alfa-hélice, a prolina marca o final desse elemento de estrutura secundária. Muito bem, então eu comentei sobre essa conformação que combina esses ângulos φ e ψ em torno de menos 90 graus, que é o elemento de alfa-hélice. E agora nós vamos para essa outra região aqui do plot de Ramachandran, que vai combinar ângulos φ e ψ, φ e ψ, em torno de 180 graus, menos 180, menos 120 aqui, e mais 180, menos 180. Essa região aqui. Essa combinação de ângulos φ e ψ dá essa conformação à cadeia polipeptídica. De novo, então, é um trecho da cadeia polipeptídica em que repetidamente observamos essa combinação de ângulos φ e ψ. Então, forma-se uma conformação estendida agora. Essa é a representação da estrutura. Esse é um outro elemento de estrutura secundária, uma conformação local de um trecho da cadeia polipeptídica que combina, que repete uma combinação de ângulos φ e ψ. Esse elemento de estrutura secundária é chamado de fita beta. No caso da alfa-hélice, nós tínhamos um padrão de ligação de hidrogênio que ocorria internamente àquele elemento de estrutura secundária que o estabilizava em solução aquosa. No caso da fita beta, esse padrão de ligação de hidrogênios ocorre entre dois trechos da cadeia polipeptídica que adotam essa conformação. Então, entre dois elementos de estrutura secundária, entre duas fitas beta, como está colocado aqui. Eu tenho um trecho que está em fita beta, um outro trecho, então eu estou falando de uma cadeia polipeptídica que tem aí centenas de aminoácidos, e dois trechos estão com essa conformação. Então, cerca de 5 aminoácidos aí, uma dezena de aminoácidos, desculpe, que estão com a conformação de fita beta, uma fita beta e outra fita beta. E percebam agora que a carbonila e o grupamento amino se posicionam também numa orientação favorável para a formação de ligações de hidrogênio entre esses dois elementos de estrutura secundária. Então, isso estabiliza essa conformação. Nós temos aqui a cadeia polipeptídica está representada de N para C terminal e daqui de N para C terminal. Por isso, é chamado de uma folha beta antiparalela, por causa da orientação da estrutura da cadeia polipeptídica, de N para C. Então, duas fitas betas, dois elementos de estrutura secundária, colocados lado a lado, como se fossem meus dedos, lado a lado, formando uma folha beta. Vamos colocando aqui. E ela pode ser antiparalela ou paralela. Vejam também o padrão de ligações de hidrogênio na fita beta paralela. Então, esse é um outro elemento de estrutura secundária, a fita beta, é um outro elemento de estrutura secundária que ocorre em cadeias polipeptídicas, que ocorre em proteínas. Por fim, o terceiro elemento de estrutura secundária que eu trago aqui é um que é chamado de reverse turn,
ou loop, ou alça. Então, é a volta. Então, vejam, loop, alça, volta. Como eu estou colocando aqui. A cadeia polipeptídica faz um retorno, uma volta de retorno, reverse turn. Loop, mesma ideia, um loop, uma alça. Então, vejam aqui, ó, carbono alfa 1, 2, 3, 4. Cadeia polipeptídica veio por aqui. Lembra a parte que eu falei que é a cadeia principal, backbone, é outra expressão que é usada, fazendo essa volta. Como eu coloco aqui com o dedo? Então, os ângulos φ e psi, aqui em torno desses carbonos alfa, não são repetitivos, como era no caso da alfa-hélice e da fita beta, mas há uma certa combinação de ângulos φ e psi que permite que a cadeia polipeptídica faça esse retorno. Conforme os tipos os valores desses ângulos, essa combinação de ângulos φ e psi que ocorre aqui no interior, temos o tipo 1 dessa volta, o tipo 2, e há outras denominações. Há o ômega, loop ômega, também, ou alça ômega. Né? E também pode haver um número diferente de aminoácidos dentro dessa alça. Há alças mais longas, com algumas dezenas de aminoácidos. Então, o que nós vimos ao longo desse vídeo foi a apresentação de 3 tipos de elementos de estrutura secundária. Um elemento helicoidal, que era a alfa-hélice, a volta e a fita beta. Então, trechos diferentes da cadeia polipeptídica em solução aquosa podem localmente adotar essas conformações, que são classificadas como elementos de estrutura secundária. E adiante nós vamos ver que a combinação desses elementos de estrutura secundária dentro de uma mesma cadeia polipeptídica, a combinação e a orientação relativa entre esses elementos de estrutura secundária vão originar a estrutura terciária de uma proteína. Qual é a forma global da cadeia polipeptídica como um todo.